Olá, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, e ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 39, e diz: Então entrou e lhe disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Essa passagem ela é muito interessante porque ela descreve que Jesus estava passando pelo caminho onde uma grande multidão o seguia. Então, de repente, o chefe da sinagoga, chamado Jairo, chega até ele e pede que ele vá até sua casa para impor suas mãos sobre sua filha e curá-la. E durante todo o percorrer do caminho até a casa de Jairo, acontecem algumas situações que são descritas neste capítulo, onde Jairo está acompanhando Jesus Cristo, uma multidão o segue, então uma mulher com fluxo constante de sangue, onde por mais de 12 anos esse fluxo não se cessava, ela então, com sua fé, decide tão somente tocar no manto de Jesus para ser curada. E de repente ela toca no manto, é curada. Jesus para a procissão até a casa de Jairo, onde ele haveria de fazer um milagre ali naquele local, e então ele pergunta quem o tocou, pois ele sente que o toque foi diferente, a maneira como foi que ele foi tocado foi totalmente diferente, porque dele saiu poder para curar. E as pessoas ao redor começam a indagá-lo, dizer que como pode ele dizer quem me tocou se todos o estão tocando? Então ele descreve a maneira como foi tocado, e essa mulher se aproxima dele e tão somente diz que foi ela que tocou nas vestes de Jesus. E ela conta a sua história. Jesus então diz: Vai, a tua fé te curou. Porém, o foco dessa passagem que eu quero trazer para vocês hoje não é a mulher do fluxo de sangue, mas é algo totalmente diferente. O que eu quero trazer para vocês é com relação à filha de Jairo. A filha de Jairo estava viva no momento em que Jesus estava indo até a casa dele. Porém, no meio do caminho, Jesus teve que fazer um milagre. Não teve como ele não fazer este milagre, porque não estava somente em suas mãos, mas também estava nas mãos da pessoa que foi tocá-lo. Porque ela sabia, ela tinha fé e ela queria ser tocada, ser curada, ser restaurada. Então ela passou por entre a multidão até se achegar a Jesus Cristo e tocar somente na orla do seu manto, das suas vestimentas. Só que o mais interessante de tudo que acontece nessa situação, se nós formos analisar pelo ponto de vista de Jairo, imagina você esperando o seu milagre acontecer, onde você foi até o mestre, agora o mestre está indo até a tua casa resolver o seu problema. Então, de repente, no meio da caminhada, ele é parado e ele tem que fazer um milagre na vida de outra pessoa. Nesse meio tempo onde Jesus parou para curar essa mulher, vem uma notícia até Jairo. A notícia é a seguinte: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Com essa notícia, Jairo muitas das vezes ficou desesperado. Perdeu toda a sua fé, perdeu toda a sua esperança que o milagre poderia acontecer. Mas de fato Jesus vira para ele e diz: Tenha fé, a menina não está morta, ela apenas dorme. Então ele vai junto com Jairo, pede para que Jairo mostre o caminho para ele até a casa onde está a criança, e Jesus segue o caminho com Jairo. Existem situações na nossa vida onde nós estamos buscando por um milagre, buscando por algo que somente Jesus pode nos proporcionar, e de repente nós vemos outras pessoas receberem um milagre muito antes de o nosso chegar, muito antes de nós recebermos o nosso. Tem pessoas que começam a caminhada em Cristo e já recebem seu milagre. Muitas das vezes você está há vários anos clamando e até hoje não aconteceu.
mas creia que existe um tempo para todas as coisas. Jesus ele continuou a caminhar com Jairo até a casa dele. Chegando na casa dele, ele pergunta: por que todo esse alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Porém, as pessoas que estavam ali em volta começaram a zombar do que Jesus disse. Começaram a dizer: ele está louco, o que ele está falando? A criança está morta, já está até gelada. Não tem como fazer mais milagre algum. É mais fácil Jairo deixar o mestre ir, deixar o mestre fazer outras coisas, do que ficar importunando com relação à sua filha. Agora não tem mais o que fazer. Às vezes as pessoas tiram sarro quando você diz que seu milagre vai chegar. Elas dizem a você: tanto tempo você tem buscado, tanto tempo você tem esperado e nada acontece. Nem um sinal de um milagre, nem um sinal de uma restauração, nem um sinal de uma renovação, nem um sinal de nada, nem cura, nem libertação, nada. Parece que as pedras que estavam no seu caminho não se moveram nem um centímetro. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que muitas das vezes, em muitas situações, Jesus ele não vai remover as pedras para criar um novo caminho, mas ele vai permitir que você chegue até as pedras para passar por cima delas. Foi isso que aconteceu na vida de Jairo. Jairo poderia ter desistido no momento em que disseram a ele que sua filha havia morrido, mas não. Ele ouviu o que o mestre disse, ele ouviu o que Jesus disse, porque a palavra lançada por Jesus, ela tem muito mais poder do que qualquer palavra lançada por qualquer homem, qualquer pessoa nessa terra. E se Jesus prometeu para você, se ele disse que acontecerá um milagre, mesmo que você não veja, você deve crer, deve esperar. Não duvide que o milagre vai acontecer. O maior desafio que nós temos é superar a dúvida, porque existem situações onde parece que não tem mais saída. Acabou, está morta, não tem o que fazer. Então gera-se a dúvida: se eu tivesse chegado 5 minutos antes, se a outra pessoa não tivesse recebido o milagre antes de mim, se o mestre tivesse caminhado um pouco mais rápido, será que Jesus realmente ouviu o que eu pedi a ele? Será que ele realmente tinha a intenção de fazer o que eu pedi a ele? Essas são dúvidas que surgem em nossa vida. Mas a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas acreditamos. Então, basta que você tenha fé para que o milagre aconteça. Jesus chegou na casa de Jairo. As pessoas que estavam ali zombaram do milagre que Jesus ia fazer, dizendo que não ia acontecer. Então, neste momento, Jesus faz o quê? Jesus coloca todo mundo para fora, leva consigo somente Pedro, Tiago e João e a família de Jairo, sua esposa e ele. Tem situações que Jesus quer te tirar do meio de onde você está, porque as outras pessoas estão zombando de você. E isso está matando sua fé. Existem situações que Jesus precisa ter algo somente com você. É só você e sua família, dentro do seu lar, com sua porta fechada, sem plateia. Jesus não precisava de uma plateia para fazer o milagre, porque o milagre não cabia àquelas pessoas, mas cabia à vida de Jairo. O milagre era uma promessa de Jesus para a vida de Jairo, para a família de Jairo. Então, se Jesus prometeu que ele fará, ele vai fazer. Mas antes ele vai tirar todos os empecilhos. Ele vai tirar aquelas pessoas que estão zombando de você. Ele vai tirar aquelas pessoas que estão tentando criar dúvidas no seu coração. Porque Jesus não trabalha no meio da dúvida. Ele trabalha somente na certeza. A certeza de que ele é Deus, a certeza de que todo o poder está em suas mãos, a certeza de que só ele pode fazer aquilo que nenhum homem mais pode. Então, de repente, Jesus chega até aquela menina e diz:
levante-se e sente. E a menina se levanta, senta. Então Jesus diz aos seus pais: agora alimentem a menina. Quando ele diz isso, ele está dizendo: eu já fiz o milagre, agora você tem que cuidar do milagre. Haverá um momento em que Jesus entrará na tua história, ele fará o milagre que você necessita, mas você também precisará cuidar do milagre. E para cuidar do milagre, você tem que estar disposto a ter fé, paciência, perseverança, porque o milagre ele acontece, mas para ele persistir, você tem que permanecer na fé. Eu não sei qual que é o milagre que você espera hoje. Eu não sei qual que é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual a criança que está morta em sua vida. Mas eu sei que existe um Jesus que, não importa a situação que seja, se você não duvidar, se você não tiver dúvida alguma de que Ele pode fazer, Ele fará. Mesmo que pareça impossível aos seus olhos, mas para Deus nada é impossível. Somente creia. Creia, não duvide. Tenha fé, tenha paciência, tenha esperança. Acredite. Jesus vai fazer, e quando Ele fizer, será muito melhor do que você imaginava. A filha de Jairo não foi somente curada, Jesus ressuscitou a menina. Porque o milagre da cura ele já havia feito em vários locais. Mas o milagre da ressurreição, esses foram poucos. Então tenha certeza, o seu milagre pode estar demorando? Pode. Pode ser que outras pessoas receberam o milagre antes de você? Pode ser. Mas qual que é o tamanho do milagre que Jesus fará em tua vida? Somente creia, tenha fé e não duvide.